Paz do Senhor Jesus, aqui Martinha Reis, pastora evangélica, professora de teologia, né, no curso de capacitação teológica do Ministério Virtude, e eu tô aqui para poder, né, repassar para vocês aulas, né, recapitular a aula 1, né, e Deus nos dando graça, fazermos a aula 2. Da turma introdutória, né, do curso de capacitação de teologia do Ministério Virtude, né, Virtude. Então, queridos, tá bem tarde já, né, mas a gente tem um compromisso aí com vocês, né, de estar repassando algumas aulas online. E eu quero recapitular, né, a primeira aula, onde nós falamos, né, o que é a teologia. Vai ser bem resumido, tá? Para a gente poder já entrar na próxima aula. Depois, no final da aula, né, quando eu enviar para vocês, eu vou mandar um exercício, né, uma tarefa. Então, vamos lá. Vamos primeiro abrir em Oséias, né? Quando você for estudar aí, a hora que você estiver assistindo essa aula, pega sua Bíblia, seu caderno, anote tudo, tá? E você que perdeu a primeira aula presencial, é uma boa oportunidade de você estar recapitulando algumas coisas, tá? Oséias, capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como uma chuva seródia que rega a terra, né? Então aqui a palavra do Senhor, né, vai nos incentivar a nós não só conhecermos, mas continuar, né, prosseguindo em conhecer ao Senhor, tá? A teologia a palavra teologia vem do grego, na verdade, a junção de duas palavras gregas, né? Uma é theos, que significa Deus, e logia, né, que é ciência, saber ou estudo. Todas as vezes que você vê logia, né, alguma palavra junto com logia é estudo sobre algo. No caso de teologia, é o estudo sobre Deus, né? A teologia significa discurso ou doutrina acerca de Deus, né? Teologia nada mais é do que estudar a palavra de Deus, né? Profundamente. Na verdade, nós não estudamos Deus, né? Ninguém pode estudar Deus. A gente estuda sobre Deus, né? Quem pode entender, compreender a mente do Senhor, né? Quem pode decifrar o ser de Deus, né? O que nós sabemos dele é o que ele mesmo nos deixa saber sobre ele através das Escrituras. E é impossível, né, saber quem é Deus e seus feitos sem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, a teologia estuda a palavra de Deus. E através da Bíblia, a palavra de Deus, nós sabemos sobre Deus, sobre quem é Deus, como ele age, né? Deus deixa ser estudado. Que coisa linda, né? Deus, ele se deixa ser estudado sobre ele, mas quanto mais nós buscarmos a ele, quanto mais nós conhecermos a ele, mais tem para conhecer. Por isso que aqui em Oséias fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia! E, né, vamos aqui rapidamente falar mais uma vez, né, recapitular por que nós devemos fazer teologia, né? Claro que vai ser bem rápida essa recapitulação, porque a aula que nós tivemos, né, a primeira lição foi uma aula mais extensa. Mas para você ficar aí alinhado, tá? Primeiro eu preciso, né, fazer a teologia, primeiramente aqui, como dizem Oséias, para eu conhecer mais a Deus. Eu queria também que você abrisse em João capítulo 17, versículo 3, vai dizer assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Aleluia! Então, essa é a vida eterna, né? Que nós conheçamos a Deus por único Deus.
Então, nós precisamos estudar a Bíblia, fazer teologia, né? Essa ciência sobre Deus, sobre a palavra de Deus, primeiramente para nós conhecermos mais a Deus, né? Para conhecermos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Segunda coisa, nós estudamos a teologia para conhecer a nós mesmos, a nossa origem, né? Quem nunca se perguntou antes de conhecer Jesus, de onde eu vim? Para onde eu vou? Para que eu fui criado? Por que eu fui criado? Então, através do estudo da Bíblia, através da teologia, nós vamos conhecer a nós mesmos e saber a nossa origem, para que fomos criados, né? Qual que é o nosso propósito? Talvez você está aí, né, me assistindo e pensando, qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Né? Porque Deus não faz nada sem propósito. Você não é obra do acaso. O Senhor, Ele é Deus de propósito. Quando Ele nos criou, havia uma finalidade. Então, através da palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos conhecer qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Para conhecer também, o terceiro motivo que eu devo estudar a teologia é para eu conhecer o meu semelhante, né? O meu irmão, né? Eu vou conhecer a mim, vou conhecer o meu irmão, vou saber também, né, o que Deus diz a respeito dele também. A quarta coisa é para nós desenvolvermos a defesa da nossa fé cristã, né? Tem pessoas que é crente, mas não sabe falar nem por que é crente, por que crê na Bíblia. A pessoa não sabe defender a sua fé. A gente não faz teologia para entrar em questões polêmicas, nós não fazemos teologia para brigar com ninguém, nós não fazemos teologia para, né, querer mostrar que somos melhores ou sabemos mais, nada disso, né? Mas nós temos que defender a nossa fé cristã. Se você perguntar para outra pessoa aí de outra religião, por que ela é espírita, por que ela é, né, umbanda, enfim, por que ela é de outra religião, no que ela crê e por que ela crê, ela vai saber defender e vai saber dizer, né? Muitos saberão. Só que muitas vezes o cristão, né, ele não sabe defender a fé, não sabe dizer por que ele, né, ele professa essa fé cristã. Ah, eu sou crente porque eu sou crente. Não, tem um porquê. E esse porquê está na Bíblia. Esse porquê está na palavra de Deus. E é por isso que a gente faz a teologia, por isso que a gente estuda sobre Deus, por isso que a gente estuda a palavra de Deus, também para conseguirmos defender a nossa fé, explicar por que cremos, em quem cremos. Amém? A quinta coisa nós devemos fazer teologia para conhecer profundamente a doutrina da salvação. É muito importante nós sabermos explicar para alguém sobre a salvação, né? Por que tanto nós falamos de salvação, né? Por que tanto a gente, né? Por que precisamos ser salvos? Salvos de quê? Salvos por quem? Né? Isso tudo a Bíblia explica. Como que nós vamos evangelizar? Como nós vamos falar de salvação para alguém se nós não conhecermos a Bíblia? Então, a teologia, o estudo sobre a Bíblia, o estudo sobre Deus, também é para nós conhecermos profundamente a doutrina da salvação e pregar essa salvação. Sexto motivo pelo qual nós devemos fazer a teologia é para nós comunicarmos adequadamente o Evangelho, né? Para não falarmos heresias, para não falarmos mentiras, para não enganarmos ninguém, para não falarmos coisas que Deus não falou, que Jesus não falou. Tá cheio de pessoas aí falando, Deus mandou dizer, Deus disse isso. Tem pessoas que falam até mesmo que coisas que não são versículos e falam, a palavra de Deus diz, e às vezes não tem nada, né, daquilo ali escrito na Bíblia. Então nós devemos estudar a Bíblia para nós comunicarmos adequadamente o Evangelho, né? O que é o Evangelho? É boas novas, mas que boas novas são essas, né? Então nós temos que comunicar da forma correta. E somente aprofundando na palavra nós vamos saber a forma correta, né?
Sétimo motivo pelo qual nós devemos estudar a teologia, fazer a teologia, é para dar uma resposta correta sobre a Bíblia, né? Então, as pessoas, elas têm dúvidas, as pessoas que a gente convive com elas e que, né, cruzam o nosso caminho, quando sabem que nós somos evangélicos, nós somos cristãos, principalmente quando sabem que nós estamos estudando a Bíblia, elas nos fazem perguntas, né? Elas nos fazem perguntas. Então, nós precisamos responder da forma correta. Nós não temos que saber tudo, né? Eu não vou dizer que nós temos que saber tudo, mas nós temos que saber o básico. Se nós dizemos que somos cristãos, nós temos que saber o básico, né? Então, não dar uma resposta, né? Nunca ter uma resposta, isso não é legal. E dar uma resposta errada, isso também não é legal. Então, nós temos que estudar a Bíblia, fazer a teologia, para dar uma resposta correta sobre a Bíblia àquelas pessoas que tiverem dúvidas, que vierem até nós, tá? Eu tô falando isso resumidamente, porque nós já falamos sobre tudo isso dentro de sala de aula, esmiuçamos cada tópico desse, tá? O oitavo motivo pelo qual nós devemos fazer a teologia é para desenvolver uma espiritualidade cristocêntrica. O que é isso? Quando uma pessoa não estuda a Bíblia, quando ela é que nem um papagaio, que ela só repete o que as pessoas falam, quando ela não tem uma espiritualidade, né, firmada na palavra de Deus, mas sim firmada em homens, em profecias e profetadas que alguém falou, e é muito complicado, né? Então, pode ser que essa pessoa não desenvolva sua espiritualidade, sua fé, tendo Cristo no centro, né? Isso significa cristocêntrico, ou cristocêntrica, né? Uma fé cristocêntrica, uma espiritualidade cristocêntrica. Nós precisamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus, né? Ela aponta para Jesus. Então, se eu estudo a palavra de Deus, eu vou ter uma espiritualidade, eu vou ter uma vida espiritual, eu vou desenvolver a minha fé cristã, tendo Cristo como centro também da minha vida, da minha espiritualidade, da minha fé. Né? Eu não vou deixar nada, nem ninguém, nem outro alguém, né, sentar no trono que é de Jesus na minha vida. Mas quando as pessoas não estudam a Bíblia, elas engolem qualquer coisa, elas acreditam em qualquer coisa. E elas colocam tantas coisas, né? Tantos achismos e até mesmo paganismos na vida espiritual dela. E Jesus muitas vezes não é o centro. Então não é o verdadeiro cristianismo. Então, nós precisamos estudar a teologia, fazer a teologia para desenvolver uma espiritualidade cristocêntrica, né? Uma espiritualidade, uma vida espiritual onde Cristo é o centro, onde Cristo é que é adorado, onde o trono do meu coração é ocupado por Jesus Cristo e nada mais. Nem religiosidades, nem paganismos, nem misticismo, nem nenhum outro tipo de santo, não. Jesus, né, é o centro da minha espiritualidade, da minha vida espiritual. Eu santifico para Ele, eu vivo para Ele, né? E a forma como agrada a Ele estando no centro da minha vida tem que ser agradada. E a forma como agradar a Ele, eu vou saber através do estudo da palavra de Deus. O nono motivo pelo qual nós devemos, né, fazer a teologia é para aprender a amar a cada vez mais a igreja e o povo de Deus, né? A Bíblia vai falar sobre a igreja, a Bíblia vai falar sobre o povo de Deus. Dentro da palavra nós vamos conhecer o povo que Jesus ama. Nós vamos conhecer, né, as pessoas, quem são essas pessoas né, nas quais Jesus morreu por elas, né? E nós vamos apaixonar por aquilo que Jesus se apaixonou. Nós vamos cuidar de quem Jesus cuidou. Nós vamos amar a quem Jesus amou, né? Então nós precisamos estudar a teologia para aprender a amar cada vez mais a igreja do Senhor,
Por que eu preciso ir na igreja? Por que eu tenho que congregar? Por que eu tenho que estar junto com meus irmãos? Por que eu tenho que ir até o perdido? Isso tudo a Bíblia vai ensinar. Aleluia! O 10º motivo pelo qual nós devemos, fazer a teologia, estudar a Bíblia, é para glorificar a Deus. Aleluia! Para glorificar a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, vamos lá em Jeremias 29:13, eu gostaria de ler com você, Na aula presencial a gente lê mais, mas vamos lá, eu estou recapitulando. Jeremias 29:13. Vamos lá. Vai dizer assim, Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! O desejo de Deus é que nós busquemos Ele de todo o coração. E como buscar a Deus de todo o coração se nós não mergulharmos na palavra dEle? Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, mergulhando na palavra dEle, Quando Deus olha para você e agora parado, assistindo esse vídeo, você poderia fazer tantas coisas, mas agora você está aí com a sua Bíblia na mão, com o seu caderno na mão, estudando comigo a palavra de Deus. Isso glorifica a Deus. Isso agrada o coração de Deus. Então, Jeremias aqui vai estar dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A gente glorifica a Deus quando nós estamos buscando na palavra de Deus. E Ele se faz achado. Quando nós estudamos mais a palavra, Ele se faz achado, Ele se deixa ser conhecido. Então, estudar, fazer teologia, estudar a Bíblia, isso glorifica a Deus, isso agrada o coração de Deus. Aleluia. Número 11, 11º motivo pelo qual nós devemos fazer a teologia, já deixa para a segunda aula, Porque esse aqui é um resumo da primeira. É para tornar-me um verdadeiro ministro. Para me tornar um verdadeiro obreiro. Para eu tornar uma pessoa que vai trabalhar na obra de Deus, que agrada a Deus. Então, eu suponho que você está fazendo esse curso teológico porque você quer fazer a obra de Deus bem feita. Você quer ser um ministro da palavra, zeloso. Você não quer ir para o altar e entregar qualquer coisa, Se você é um evangelista, você quer evangelizar da forma assertiva, da forma que realmente as almas vão compreender. Se você é um pastor, você com certeza você está buscando a palavra para pastorear da forma que agrada o coração de Deus. Se você é um mestre, ainda mais, você está buscando aprender para ensinar também, Isso aplica em todas as outras áreas, Um profeta, você não quer entregar nada, fora da palavra de Deus, você não quer profetizar nada fora da palavra de Deus, Se você é um apóstolo, tem dom aí de apóstolo, de abrir novos ministérios, você quer fazer isso fundamentado na palavra de Deus, é isso mesmo. Então, estudar sobre a Bíblia, estudar sobre Deus, fazer a teologia, vai tornar você um verdadeiro ministro do Senhor. Aleluia. O manual está aqui, é a palavra de Deus, E nós precisamos mergulhar. Tem muitas pessoas que têm o preconceito, Muitos religiosos, muitos fanáticos, pessoas que têm muitas vezes preconceito em estudar a Bíblia. Pasmem vocês. Pessoas, que acham que não devem mergulhar demais, porque senão vão ficar loucos. Não, louco é quem não estuda a Bíblia. Louco é quem não mergulha na palavra de Deus, Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é palavra de Deus. Precisamos fazer isso. E nunca é demais, nunca pense, eu sei muito. Eu tenho 30 anos que participo de escola dominical, sei demais. Querido, todo dia que você chegar na escola dominical, todo dia que você chegar no seu curso,
né, teológico. Todo dia que você chegar no seu estudo bíblico, né, no grupo de crescimento da tua igreja, todos os dias, se é ensinado a Bíblia, todos os dias você vai aprender algo novo. Aleluia. Todos os dias. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável como o próprio Deus. Glória a Deus. Então, aqui é o resumo da primeira aula, tá? Depois eu vou deixar uma tarefa, até para ver se você está acompanhando direitinho essas aulas. E agora eu vou entrar, né, na segunda aula.